Sejam bem-vindos à Terra Zero do Multiverso DC, eu sou o Fernando, vamos falar aí sobre adaptações e o perigo delas no DCU, porque normalmente adaptações, na maioria dos casos, quando Hollywood adapta alguma obra, eles acabam piorando essa obra. Vamos falar sobre isso, sobre experiências próprias que a DC teve, vamos falar sobre essas paradas todas se fazem sentido e se Monstro do Pântano e Supergirl Woman of Tomorrow, sobretudo, vão fazer sentido ser adaptados ou pode ser uma grande bola fora da DC, se isso é arriscado. Vamos falar sobre tudo isso aqui, lembrando, todos os dias tem 2 vídeos, um às 6 da manhã e um entre as 7 e as 8 da noite. A gente fala muito sobre a DC por aqui, apenas sobre a DC. Siga aí nas redes sociais, @TerraZeroDC, Instagram e TikTok. Posto vídeo lá todos os dias, beleza? Os vídeos de lá são diferentes dos vídeos daqui. Quais são as 2 obras que a DC vai adaptar no DCU? Woman of Tomorrow, que é escrita aí pelo Tom King com os desenhos da Brooke Zerberly, e também O Monstro do Pântano do Alan Moore, a fase aclamadíssima, uma das obras-primas da DC. Vamos lá, dessas 2 produções, que muita gente pode falar assim, pô, mas o Batman The Brave and the Bold vai ser uma adaptação da fase do Morrison. Na verdade, eles vão adaptar, entre aspas, a fase do Morrison. Eles vão fazer uma parada mais de inspiração, eles vão seguir aquela fase, mas não significa que eles vão adaptar obra por obra dali, porque são vários quadrinhos, não é um só. Agora, a fase do Monstro do Pântano é uma coisa óbvia, certo? É a melhor fase do Monstro do Pântano, embora você tenha a coisa do Leon Line ali, uma coisa insana ali do Monstro do Pântano. O Monstro do Pântano é um puta personagem foda da DC, espero que vocês vão atrás dos quadrinhos dele. De todas as produções da DC, a do Monstro do Pântano é a fase mais difícil de você adaptar, é a produção mais difícil de ser feita. Por que ela é a mais difícil? Primeiro, é uma coisa de terror é um nicho, então não é uma coisa tipo que você tá acostumado a assistir, por exemplo. É uma coisa diferente, é uma coisa que não vai ter cena de ação o tempo todo, é uma coisa mais, como que eu posso dizer, ela é menos mainstream possível, certo? Já a Woman of Tomorrow é uma HQ na qual você lê e fala assim, isso aqui é fácil de trazer pro cinema, e eu realmente acredito nisso. Assim, quando eu falo que o Woman of Tomorrow é o quadrinho que pode trazer um estrelato pra Kara Zor-El, que ela pode ser muito mais famosa do que ela é por conta desse filme, e que se o filme for bem adaptado, ele pode ser o melhor filme de heroína. De fato, é tudo isso que eu acredito. Acredito que muita gente concorde, mas a Kara Zor-El, ela é uma personagem estilo Superman. Então, essa história ela é mais simples do que você fazer o próprio filme do Superman. É uma história que já tá feita. Ou seja, é o roteiro da HQ adaptado para o cinema. Então, a própria roteirista do filme, ela pegou esse roteiro todo da Mulher do Amanhã e trouxe para o cinema. O que aconteceu? Ela leu o HQ e falou, beleza, talvez essa cena tenha que ser feita de outro jeito, talvez eu possa ampliar essa cena de ação, talvez isso daqui não funcione no cinema, talvez isso e aquilo. É que nem quando você vê um remake de alguma coisa, de um game, talvez eles melhorem uma coisa, podem piorar outra, é uma adaptação. Pode superar a obra original? Pode. Essa HQ pode. Agora, a fase do Alan Moore, dificilmente, mas muito dificilmente, ela vai ser superada por um filme, muito dificilmente. Até porque, como é uma fase toda, né, não é um quadrinho, são alguns, eu acredito que eles vão ter que fazer alguns filmes do Monstro do Pântano. Pelo menos 3, eu acho, pelo menos 3. Ou 2 filmes compridos. Mas normalmente, assim, quando você vai fazer um filme de horror, o filme não tem 3 horas, tá ligado? O filme tem no máximo 2. O It, a Coisa Parte 2, por exemplo, que é o diretor que vai fazer o The Brave and the Bold, em 2 horas e 40. Quando eu vi esse filme a primeira vez, eu lembro que, acho que foi no... Não sei se eu vi no cinema, não lembro. Quando eu vi a duração do filme, eu falei, não é possível que o filme tem tudo isso. Porque o primeiro filme, ele tinha tipo 2 horas. O Monstro do Pântano, do James Mangold, ele precisa ter a essência do Alan Moore. Ele não pode distorcer o que o Alan Moore fez. Vamos lá. Todas as obras, a maioria das obras que você viu em live action nos cinemas, elas são inferiores às obras originais. A DC já teve uma prova de que a adaptação não é uma coisa simples, que é o Watchmen. Quando você assiste o Watchmen, é uma visão muito distorcida do que é HQ. Tipo, não é sobre super-herói. Essa obra, que eles inclusive vão fazer animação, né? Depois eu comento o trailer quando sair, enfim. A animação, ela precisa fazer o oposto do que o filme fez. O que é o oposto? É você entender a obra e tentar trazer para uma mídia que é diferente do quadrinho.
tentar trazer a ideia, tentar trazer a mensagem, né? Então não é sobre cenas de ação incríveis, não é sobre você mostrar o quão fodão é um personagem. O Rorschach, ele não é um anti-herói fodão, eu sempre falei isso aqui. Ele é um puta do maluco, ele fede, ele fala que a cidade fede a fornicação e consciências imundas, ele fede, tá ligado? Aí você vê que o cara passa um pano ali por um assédio sexual. Tipo, ele não é um cara pra você admirar. Então esse é um exemplo muito grande de uma obra absolutamente incrível, que é o Watchmen, que virou um filme medíocre. Outra adaptação que é inferior à HQ, só que eu acho que ela se sai até melhor que o Watchmen, que é o V de Vingança. O filme também é muito inferior à HQ. O filme do V, o personagem V, eu acho que ele foi bem adaptado em termos de protagonizar a história, tá ligado? O ator mandou bem, eu acho que o contexto ali que eles colocam faz sentido, mas algumas coisas o quadrinho faz melhor. Porque aquilo, o quadrinho, ele tá preocupado em ser um quadrinho. Então, quando você tem livros sendo adaptados para as telas, tem muita coisa que tá escrita no livro que não faz sentido. Então, tipo, algumas coisas você precisa modificar. A fase do Alan Moore do Monstro do Pântano é muito, mas muito delicada de você fazer. O que eu acho que o James Mangold poderia fazer é o seguinte: ele faz a sua história original e pega elementos da fase do Alan Moore, que eu acho que é muito mais plausível isso acontecer. Quer dizer, eu não sei se é plausível isso acontecer, mas eu acho que é mais frutífero pra ele fazer isso. Por quê? Pega, por exemplo, o Christopher Nolan. O Christopher Nolan não adaptou nenhum quadrinho do Batman. Ele pegou quadrinhos do Batman, elementos de alguns quadrinhos, Batman Xamã, Batman 1, Longo Dia das Bruxas, várias outras coisas, e trouxe para as histórias originais dele. E por isso deu muito certo. Ele homenageia os quadrinhos, respeita os quadrinhos e cria sua própria história. A própria história dele funcionou muito, deu bastante dinheiro, quase 3 bilhões a trilogia, enfim. E é uma coisa que ficou pra história. Agora, a fase do Alan Moore do Monstro do Pântano é aquela coisa, né? É a planta que achava que era homem. Então, tem todo o lance do Alec Holland, enfim, e é uma coisa mais complexa. A escrita é muito rica, a escrita do Alan Moore. Então, tipo, pra você trazer isso pro cinema, se você não faz um puta de um roteiro, não vai funcionar. Eu espero que o James Mangold, ele crie a sua história original e pegue algumas coisas e adapte. Tipo, pontuais, sabe? Vou colocar aqui a relação dele da Abby Arkane igual a do quadrinho. Vou colocar aqui o Alec Holland tendo essa mesma personalidade do quadrinho. Só que eu não vou seguir o que o Alan Moore fez. Eu vou fazer a minha própria história. Porque o Alan Moore, eu odeio essa palavra, ele dá uma desconstruída no Monstro do Pântano. E por isso que é muito genial, tá ligado? Ele tipo, revolucionou o personagem. É legal você pegar essa fase do Monstro do Pântano do Alan Moore e tentar fazer a sua própria parada. E se basear nessa fase. Se basear nessa fase é uma coisa, tentar adaptar ela é outra coisa. Então, por exemplo, The Brave and the Bold. Fase do Morrison é fácil de trazer para os cinemas, na minha opinião. Igual a Supergirl. Agora a fase do Monstro do Pântano é difícil. Só que eu acho que eles estão indo na fase certa, porque eles poderiam ir para a fase do Len Wein, por exemplo. Poderia ir para outras coisas, tá ligado? Mas eu acredito que eles estão indo para a melhor fase. Eles estão indo tipo assim, pô, vamos para a melhor fase, aquilo ali é muito foda. Cria um bom roteiro que tudo vai dar certo. É lógico que vai ter a comparação, a fase do Alan Moore é melhor que o filme, é óbvio. Dificilmente me fala uma adaptação aí, 5 adaptações de produções grandiosas, que é melhor do que o livro, do que o, sei lá, tá ligado? É muito difícil. Supergirl é muito fácil, na minha opinião. Tem que fazer muita merda pra errar nesse filme, porque basicamente, eu não sei se vocês lembram, né? A Ana Nogueira, quando ela pegou pra escrever o roteiro, ela escreveu o roteiro muito rápido, porque o roteiro já existe, é HQ. O que ela vai fazer? Adaptar algumas partes e criar uma estrutura nova para essa adaptação, certo? Começo, meio e fim, enfim. Então é interessante você ver que vamos ter adaptações, provavelmente no futuro a gente vai ter outras adaptações. Muita gente pode falar, pô, o Walt Torch vai ser a fase Warren Ellis com Brian Hitch, também é uma adaptação. Eu acho que pode ser uma história original também. Nada é muito confirmado que isso tudo vai ser 100% adaptado. Acho que o Monstro do Pântano vai ser, talvez, e Supergirl. Por isso que eu trouxe aqui pro vídeo. Deixa aí nos comentários a sua opinião, o que você pensa de tudo isso. Na minha opinião, o Monstro do Pântano vai ser um filme que pode ser o primeiro estreamento das pessoas. O que a DC tá fazendo? Porque não é uma coisa convencional. Supergirl é mais simples. E Supergirl, a personagem, ela pode ficar muito famosona aí por conta do seu nome, se ela tiver um grande filme. Ela pode crescer muito aí na cultura pop em termos de popularidade e sucesso.
Deixa aí nos comentários sua opinião, o que mais você adaptaria no DCU futuramente. Eu acho que tem alguns quadrinhos, né? Lanterna Verde e Arqueiro Verde eu adaptaria o Contrato de Judas tranquilamente, várias outras coisas. Deixa aí nos comentários sua opinião, tamo junto, até a próxima.